vamos ver a nossa query. O H executa SQL query, aparece o valor true. Podemos ver já que temos algum dado aqui, pelo menos campos. Vamos ver o display all records, todos os registros. Diz que o data source está vazio, já vamos ver porquê. E sem querer parei e vi que ele não trouxe nada na query, e tem razão, porque ele não podia trazer nada, porque como todos os SMS tinham sido enviados e tem aqui o checkbox true, ele não descobriu nenhum registro que tenha sido, nenhuma encomenda que tenha sido paga, mas que o SMS não tenha sido enviado. Eu vou manualmente já tirar aqui o 17 e o 17, estes dois pedidos, e agora sim, quando executarmos, ele já tem dois pedidos para ser enviado. Vamos recomeçar. Aquela mensagem da conectada à base de dados é só uma mensagem para eu, durante estes testes, ter certeza que ele está conectado. Temos aqui o nosso data source e agora vamos executar e podemos ver que já temos dois SMS para serem enviados. Por acaso são ambos para o meu próprio telemóvel, mas não interessa. Mas já temos dois. Também podemos ver aqui o código seguinte. Há aqui um inteiro que é para saber quantos números de registros há. No caso de não haver nenhum, quero que ele envie uma mensagem que não existem SMS para enviar e que depois saia daqui. Agora, neste caso, para todos os registros que saem da nossa query, e agora no modo simulador, porque estamos no simulador, eu vou querer que este inteiro, que é o número de SMS, seja incrementado, e depois vou querer fazer qualquer coisa. E o qualquer coisa vai ser nestes mesmos registros, depois de enviar o SMS, naquela tabela, nesta tabela, isto e isto vai ter que estar a true. E na vez seguinte que ele percorrer a base de dados e esta tabela, ele não vai incluir estes registros, porque o SMS já foi enviado e a ideia é o SMS ser enviado uma única vez. Continuando aqui, isto é mesmo o código verdadeiro depois para o SMS, mas não é aqui que nós estamos. E quando ele incrementar aqui o SMS, o número de SMS enviado, que eu quero controlar esses números dos SMS encontrados e depois os enviados, e nos enviados aqui já não é no simulador, porque o simulador não vai conseguir enviar SMS. E eu depois vou querer executar uma nova query e dizer em todos aqueles registros que foram encontrados que o SMS estava falso, eu quero que ele os ponha a true. Uma das maneiras possíveis de fazer isso era logo aqui, ou aqui, em cada registro encontrado, ele encontrava, usava o HReadSeek First, por exemplo, procurava o primeiro através, por exemplo, do ID, está aqui, e nesse mesmo dizia no campo F, na tabela fororder, aliás, até posso escrever, é mais simples. Por exemplo, na tabela fororder, isto é por causa disto que a análise está neste projeto ainda. No campo Order ID, que é a chave primária,
order ID desculpem, estou no sítio errado. Vou ter que dizer outra coisa, estou distraído. No meu data source, que é este DS order, que é o que eu estou a ver aqui no ecrã, por isso é que não estava a bater certo. Data source, não, DS order, que é o nosso data source, ok? No campo order ID, e atenção à maneira como está escrito, order ID minúsculo, é o que nos dá este ID. O que é que nós temos que fazer? Isto é por cada registro que temos aqui na nossa query. Nós podíamos fazer qualquer coisa como read seek first, por exemplo, forder item name order ID. O que é que queremos procurar? Nós queremos procurar isto. Claro que podemos copiar diretamente isto aqui e já chegava, portanto, ou podemos transformar isto numa string, numa string não, num inteiro, ou num inteiro de 8 bytes, que é na verdade esta ID é um inteiro de 8 bytes, e pôr aqui podemos pôr qualquer coisa como ID a procurar is with byte int, por exemplo, isto, e chegava aqui, não usava esta linha exatamente assim, mas podia, comentava isto e punha id a procurar, e aqui chegava, substituía isto, e depois pegava e dizia se foi encontrado hfound, por exemplo, pode ser aqui a forda, então pego no forder ponto, e agora sim é no campo order sms send, podemos ver aqui order sms send, aqui esta coluna, e passas para o valor true. Era uma hipótese. Bem, podemos ter escrito só esta linha que está comentada, que era quando chegasse. Isto era uma hipótese e era por isso que a análise constava neste projeto. Depois, eu já que tinha aqui antes o HExecute SQL Query, e neste caso, e sendo assim não precisava de análise, etc., resolvi não ter nada disto e executar novamente um HExecute SQL Query para isto. Então a outra hipótese que temos para fazer isto é, mas é só uma hipótese, pegar, criamos, quando aqui for each
DS order, em vez de estarmos aqui a procurar aquele ID e depois pôr a true, podemos fazer uma coisa um bocadinho diferente, que é, por exemplo, guardar os IDs todos e depois vamos colocá-los a true. Guardamos uma lista de IDs, por exemplo, um array de IDs, em vez de estar a fazer um a um. Para isso, podemos, cá em cima, onde definimos variáveis, criar uma chamada array ID ou IDs e dizemos que é um array de 8 bytes. Porque já que aquele ID é um inteiro de 8 bytes, mais vale aqui dizermos que é um inteiro de 8 bytes. Claro que se puséssemos só inteiro, na maioria dos casos ele ia funcionar, os IDs iriam ser poucos, etc. Iria funcionar, mas mais tarde podemos vir a ter problemas. E nesse caso, já que o ID é um inteiro de 8 bytes, aqui definimos uma variável com inteiros de 8 bytes e fica muito mais correto. E aqui, quando ele, ainda no modo simulador, quando ele encontrar para cada registro que ele, na nossa query que cada registro que a nossa query traga, ou seja, com aqueles filtros dos SMS que nós efetivamente queremos enviar e que faltam enviar, portanto tenham sido encomendas pagas e que o SMS não tenha sido enviado, vamos pegar e fazer nada mais nada menos que um array add. Vamos adicionar ao nosso array, e o nosso array chama-se array IDs e vamos adicionar o nosso valor, que é o nosso DS order. Aliás, eu aqui não estou a ver, mas vou pôr aqui DS order ponto, ou coluna, order ID com O maiúsculo, ID com ID minúsculo, e vou colocar aqui que é isso que nós queremos adicionar. Temos é que pôr o parênteses no sítio certo, e aqui até podemos fazer um breakpoint e vamos ver se ele está a adicionar ou não aqui alguma coisa. Vamos pôr aqui um breakpoint, ele está-se a queixar que este e vamos executar no simulador, claro. Vamos só diminuir aqui o intervalo, vamos recomeçar e vamos já ver o debugger deste nosso array. Vamos recomeçar. Aquela mensagem conectada à base de dados está-me a garantir que ele efetivamente está conectado, mas depois vai ser para tirar. Vamos ver aqui o nosso array está vazio, claro, não adicionamos nada. Vamos executar a nossa query, porque na verdade ela está vazia. Agora sim é que temos os dois registros. Aqui este número de ordens de encomendas total, ele está a contar os registros da nossa query e do nosso data source. E agora para cada um destes registros ele vai incrementar este número de SMS send, que na verdade no simulador não vai enviar SMS nenhum, mas pronto, para teste dá-nos jeito, porque em teoria enviava um SMS e incrementava esse valor. E vamos ver se ele vai adicionar aqui ao nosso array alguma coisa. E adicionou o ID 27, que é este primeiro, está correto. Na segunda execução vai ter que adicionar o ID 30. Vamos ver se isso acontece. E adicionou o ID 30. Ok, está a guardar
os IDs que nós realmente precisamos. E agora continuamos a execução e ele está a fazer a mesma coisa porque tem aquele temporizador. Vou ter que parar, está muito rápido, precisávamos de mais tempo, mas está a adicionar os IDs como nós queremos. Primeiro o 27, depois o 30 e depois mais tarde sai. Só que agora, como ele está com um temporizador e nós na verdade não pusemos aqui na nossa base de dados true neste campo e neste, ele diz que quer enviar novamente estes dois SMS e tem razão destas duas encomendas, porque nós não pusemos ainda um. Vamos agora ver como é que podemos fazer isso. A primeira coisa que eu acho que deve ser feita é nós criarmos uma query e vamos testar a nossa query aqui no Control Center, porque não vale a pena criarmos a query no código, pode ter algum erro e vamos demorar muito tempo a descobrir o erro. Mais vale testar aqui e já vemos como é que, se houver algum erro, vemos logo o erro e poupa-nos imenso tempo. Vou dizer que não, até antes disso vamos ver a query toda. Temos aqui a nossa tabela toda. Podemos até aproveitar e fazer já um filtro. Até testamos já o filtro. E vamos dizer, por exemplo, que o SMS tem que ser igual a 0. Ok, mas não é isto que nós queremos. Nós queremos que nós queremos o ID 27 e o ID 30. Então, na verdade, o que nós queremos, claro que são só dois, podemos dizer este era igual a 27 and o mesmo é igual a 30. Mas não era viável estarmos a criar aqui ands, embora pudéssemos fazer, e com parâmetros dava para construir esta string com uma certa facilidade, mas nós temos um operador para isto, é o operador in. Portanto, porque não usar o operador que já existe em SQL para isto? E faltam as outras condições. Desculpem. Enganei-me. Não é isto. É o ID. O order ID é que é 27 e 30. Bem, mas nós queremos um update. Ok? Nós vamos querer dizer este e este, com aqueles cujo order ID é igual a 27 e o order ID igual a 30 vão ter que passar a true. Então é um update e vamos fazer o update. A tabela é fora. Até vou por maiúsculas.
set forder ponto order sms send igual a 1, é o que nós queremos, where, e aqui já temos o where, forder, vou pôr em maiúsculas, embora não fosse preciso, order id in 2730. Vamos executar e ele diz que modificou, só apagar isto, e se formos ver agora, este e este vão passar a true. Vou fazer um refresh, eu só, espera aí, enganei-me, não, 27 e 30. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vou executar novamente, 2 elementos modificados, vou fazer aqui um refresh, e agora estão 2, não sei porque há bocado se calhar carreguei aqui, ali sem querer, alterei. Portanto, o 27 e o 30 foram trocados. Vou novamente pôr falso, já temos os dois, o 27 e o 30, com falso. Eu estou a escolher estes porque estes vai mandar o SMS diretamente para o meu próprio telemóvel, e não para telemóveis de clientes, e é por isso que eu estou a escolher este, só por isso. E já temos ambos a falso, mas atenção, queria que prestassem atenção à nossa query, o operador in e a nossa lista de valores, e vamos ver como é que vamos fazer isto com parâmetros, sem ter que escrever uma concatenação de strings, etc. Portanto, vamos aqui à nossa query e agora podemos pôr aquela query. Update, forder, eu tenho copiada, tata in, e aqui é que está o nosso problema. Nós aqui queremos um parâmetro, vou pôr parâmetro, que é uma lista. Calma, antes disso posso pôr os parênteses. Só que temos que dizer o que é o nosso parâmetro. Então, eu aqui vou dizer o DS, que é o nosso data source order, o parâmetro é parâmetro, foi o que eu escrevi, parâmetro vai ser igual ao nosso array IDs, mas eu não posso fazer uma atribuição destas. O meu parâmetro, eu não gosto disto assim, IDs, PIDs, parâmetro IDs. O nosso parâmetro vai ser igual ao array IDs. Era bom poder escrever isto, mas isto não pode ser feito. Vamos só correr, só para ver o que é que vai acontecer. Vamos só sair daqui, vamos trocar este intervalo, recomeçar, ele já vai parar no nosso breakpoint. Aquela query vai encontrar dois registros, e o nosso array IDs, vamos só ver o que é que tem. Tem o ID 27 e o ID 30, e vamos só ver aqui o nosso data source e vamos agora ver o que acontece. Onde é que estão o nosso parâmetro? O nosso parâmetro é array de IDs. Se nós escrevêssemos a query, punhamos parênteses,
um ID, vírgula, o outro ID. Eu não consigo ver o nosso parâmetro. Não estou assim, como eu escrevi esta query, também não vejo a string toda. Se tivesse transformado isto numa string e depois o HExecute query usasse essa string, eu conseguia visualizar o que é que estava aqui dentro deste parâmetro. Eu assim efetivamente não consigo visualizar. Eu normalmente por acaso não escrevo assim este HExecute SQL query para evitar esta situação. Crio query a string fora e facilita um bocado. Vamos só ver o que acontece. HExecute SQL query deu falso. Deu falso e temos aqui um problema na escrita da query por causa do parâmetro. Aliás, ele aparece logo aqui. Podemos ver que aqui está vazio. Ele diz aqui, temos aqui a mensagem de erro e ele queixa-se do parâmetro. Não foi inicializado, quer que se atribua o parâmetro antes da query, etc. Que foi feito, só que foi mal feito. E tem aqui um erro no parâmetro. Okay? É claro que eu podia ver o que é este array. Eu, para ver, por exemplo, o que é este array, podia criar uma string e dizer que a string era igual ao próprio array. Então podemos fazer isto. str string. Vou dizer que é igual ao array IDs. Vamos executar. Recomeçar. Ele vai já parar ali, portanto não há problema. Vamos ver o que é o str. Ele deu um estouro. Claro que ele não pode atribuir uma string a um array de inteiro de 8 bytes, etc, etc, etc. Estourou completamente. E é verdade, não podemos atribuir uma string a uma coisa destas. A questão é como é que fazemos esta lista. Podia ser feito de várias maneiras. Eu há bocado falei na concatenação de strings. Okay? E podemos fazer qualquer coisa que para todos os elementos do array podemos transformar uma string e pôr a vírgula, por exemplo, e podemos criar uma string com este conteúdo e depois pôr o parâmetro com essa mesma string, e neste caso já tinha as vírgulas, etc. É uma hipótese para fazer. Podemos fazer de muita maneira. str é a nossa string, que vai ser o parâmetro. Podemos fazer um for normal, for i igual a 1 to podemos o length ou o array count por exemplo deste array IDs, e para isto str vai ser igual a ele próprio mais o array IDs em si. Claro que ainda podemos fazer o pormenor de adicionar a vírgula já, e usamos esta opção
e colocamos a vírgula. Eu vou tirar daqui, vou pôr antes no início. E vamos, por exemplo, aproveitar e ver a nossa. Aliás, podemos pôr aqui um info. E pomos um breakpoint. Vamos executar isto. Parâmetro, listas. Não, fiz aqui uma coisa mal. Vou parar isto. Vou diminuir o meu temporizador e vou recomeçar. Ele já vai me parar. Vamos ver a nossa string, está vazia, é isto que nós queremos ver. Vamos a ver a nossa array. Então vamos trocar aqui esta posição e na verdade nós vamos querer 27,30 só. Já temos o 27,30, ok? E saiu. É aqui que conseguimos colocar no nosso parâmetro a string. Eu vou tirar aqui este info e agora eu podia dizer que sim, o nosso data source e o parâmetro PID vai ser igual a str. E agora vamos ver se ele executa isto. Ele já vai parar no nosso breakpoint. Vamos só ver a base de dados, a ver se está correta. Já posso ter mexido em qualquer coisa. Não, temos estes como falso ainda, o ID 30, 27 e o ID 30. Nossa string vai fazer o for e nosso data source 2730, e vamos ver se ele consegue fazer esta query com este parâmetro escrito assim. Ele diz que a query foi bem executada, pelo menos não se queixou. Vamos ver só o nosso data source, o que é que está aqui. Vamos ver a nossa base de dados. Vou fazer um refresh e podemos ver que ele mudou no primeiro, mas já não mudou no segundo. Mudou no primeiro, mas não mudou no último. Okay? E não fez o que nós queríamos. Portanto, passar o parâmetro com pura e simplesmente uma string numa lista e aqui o in não funciona. Claro que nós podíamos pôr outra hipótese, que era em vez de ter aqui o parâmetro, ter posto o percentagem 1 e o percentagem 1 aí sim era o in, abrir parênteses, e a nossa dita string str. Mas é uma maneira diferente de escrever, mas era possível. Mas eu por acaso não gosto de fazer uma query assim, porque aí na verdade não estamos a usar parâmetros, estamos a usar texto, podemos correr risco de ataques por injeção de SQL, etc. Vamos continuar a usar parâmetros.
e vamos ver o que a PassaSoft nos diz. A PassaSoft diz-nos que, neste caso de uma lista, está aqui um screenshot, ele quer os valores com um separador que pode ser ponto e vírgula, QRH return, que é o Enter, o CR, ou um tab. E aqui até nos apresenta um exemplo de um parâmetro, da passagem de um parâmetro, com o separador ponto e vírgula. Bem, já que ele é seguido, mais vale usar o separador ponto e vírgula. Em alguns casos também podemos usar o CR, porque há casos que ele, por exemplo, um combo box ou qualquer coisa, ele já tem lá o CR incluído. Mas não podemos usar a vírgula, e por isso é que a nossa query anterior deu erro, porque quisemos usar texto e no SQL é uma vírgula, e aqui ele precisa de um separador que não pode ser a vírgula. Portanto, na prática, nós não precisamos aqui deste ciclo for, e nós precisamos aqui, quer dizer, nós não precisamos desta função, mas podemos pôr aqui o ponto e vírgula, podemos até testar isto. E vamos à nossa base de dados, vamos só ver o que é que lá está, e vamos na mesma tirar o 27 e o 30, para termos pelo menos 2, desculpe, fui eu sem querer, para termos 2, e podemos ver o que acontece aqui. Vamos executar, e neste caso só mudamos a vírgula por o ponto e vírgula. Foi a única alteração que fizemos. Temos a nossa str, vamos só vê-lo. Temos o nosso array, só pôr o array e a nossa string. A string para já está vazia. Vamos continuar e vamos ter a nossa string, se tudo correr bem, com o valor 27, ponto e vírgula, e o valor 30. Vamos ver o nosso data source, str, que é a nossa string só 27, 30. Vamos agora o H executa SQL query. Não temos aqui para já a mensagem de erro. E se tudo correu bem, a nossa base de dados já deve ter isto trocado. E já tem os dois trocados, exatamente. Vamos só parar a aplicação, não precisamos de avançar mais. E vamos voltar à nossa base de dados e vamos voltar a colocar 27 e 30 com falso. Portanto, a única alteração que nós fizemos aqui foi pura e simplesmente trocar a vírgula, que era o separador do SQL, para o ponto e vírgula. Mas nós não precisamos de fazer um ciclo for para uma coisa destas. O nosso WinDev tem funções para isto, e bastava dizer-nos qualquer coisa como usar a função array2string, que já está feita, e o nosso array é o array IDs, e o nosso separador é por isso simplesmente um ponto e vírgula. E neste caso não precisávamos nada disto. Claro que até podíamos ter definido aqui atribuição definimos a variável e atribuímos já o valor.
E aqui faz exatamente a mesma coisa, não precisamos disto, não precisamos destes breakpoints. E neste caso estamos a usar parâmetros e não usamos texto e não corremos riscos de injeção de SQL. É claro que podemos ter escrito este HExecute SQL query, definimos a query fora do HExecute SQL query. Eu pessoalmente até gosto mais. Normalmente é como faço. Desta vez não fiz assim. E podemos ver que ele vai alterar, vai fazer exatamente a mesma coisa que fez antes. Só que com muito menos código. Temos a nossa string, que vai ser 27 ponto e vírgula 30. Claro que podemos ter usado o CR ou a tabulação, mas reparem, não vejo aqui interesse nenhum, já que definimos aqui uma variável string, mais vale usar um separador do que estar a pôr QRS, return, tabulações, etc. E ele já fez a alteração. Vou só parar a execução, vamos novamente à base de dados e vemos que ele pôs a true estes dois registros, o 27 e o 30. Isto foi só uma maneira diferente de fazer uma query destas, só executar uma única vez e não com o hmodify ou hsave para cada registro encontrado. O HExecute SQL query é para não termos sequer definido neste projeto uma análise. Por acaso estas tabelas têm uma password, mas podem não ter. Temos aqui um data source e criamos então este dito array, e assim, depois de encontrarmos estes registros todos, ele guarda aqueles IDs num array e depois faz um update e põe-nos como true. Esta query é necessária porque ele vai buscar o nome do cliente e o telemóvel e até o texto do próprio SMS. O texto podia ser igual para toda a gente e ele só precisar mesmo do número de telemóvel, mas assim pode até mandar uma mensagem personalizada para cada cliente. Mas esta query, pronto, tem a ver com o programa, não é muito importante. Espero que tenham gostado desta aula extra e para verem que definir queries com HExecute SQL query, no caso do in, a lista de valores tem um separador diferente. Mais tarde iremos ver esta mesma query na notação mais antiga com o asterisco e criamos a string manualmente. Espero que tenham gostado.